Nós comemoramos aí o Dia das Crianças e para falar dessa fase tão importante que é a infância, a nossa convidada é a neuropsicóloga, a Luísa Raimunda. Ela está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e as dúvidas aí de vocês de casa também, Meu lugar, boa tarde, tudo bem, Luísa? Tudo bem, Mauro? Obrigada, pelo convite. Obrigado por você ter vindo, Luzia. Eu queria que você começasse explicando para a gente, assim, quais as dicas, com relação, assim, aos pais terem cuidado com essas emoções das crianças também, porque a gente está numa fase tanto de mimimi e tal, como lidar com tudo isso? As nossas crianças hoje em dia, elas estão em um mundo um pouco diferente do nosso, Mauro? Então, tecnologia, existem vários desafios aí que vem passando. Então, lidar com as emoções é um processo muito importante e que os pais precisam fazer inicialmente em casa. Então, conversar sobre, explicar, ter uma boa comunicação entre as famílias, eu acredito que é o primeiro passo. Ajudar as crianças a nomearem, a entenderem, e eu gosto muito de comentar sobre se colocar no lugar do outro, Então a gente vê várias situações aí nas escolas acontecendo, então é muito importante trabalhar, ensinar as crianças essa questão de empatia, a ter esse cuidado e se colocar no lugar do outro, também, E quais os sinais, Luzia, que as crianças demonstram emocionalmente que algo está errado? Que é um start para os pais ficarem atentos ali. Quando a gente percebe que há um sofrimento, Mauro, quando está acima do que é o esperado, por exemplo, assim, mudou um comportamento que antes não aparecia e agora está aparecendo, vamos supor que seja, começou a dormir mal, começou a se alimentar mal, começou a ficar mais irritado, mais nervoso do que é o esperado, ou então aquela criança que era muito comunicativa e começou a ficar mais submissa, mais fechada, é um alerta para os pais ficarem atentos, já observarem o que está acontecendo, E assim, sobre o gerenciamento de comportamento, Quais que seriam essas orientações? Então, existem vários tipos de comportamento, Essa pergunta é um pouco mais ampla, mas se a gente for pensar nesses transtornos que a gente vê, o que está em excesso, é importante que os pais entendam e que vão manejando em casa, Mauro? Que faça por partes, que ensinem habilidades aos poucos, que seja, vamos supor, a criança ela está mais irritada. Como que eu vou lidar com essa criança que está mais irritada? Eu vou ajudar ela a controlar, eu vou ensinar sobre as emoções, eu vou estar junto, vou estar próximo. Então, existem vários tipos de comportamento que podem ser trabalhados aí, E já agora, Luzia, a imposição dos limites, quais que são as dicas? Porque esse aí tem uns que é contra, a favor, isso não pode, isso não faz, assim não se trata das crianças. Como colocar esses limites? Mauro, você sabe que a nossa sociedade hoje, ela vem pedindo limites. É necessário em todas as relações que ocorram limites, Até onde eu posso ir, até onde eu posso estar, Então, os limites, eles são necessários para delimitar também segurança, para que essas crianças cresçam saudáveis, para que elas tenham um bom manejo para a vida adulta. Então, colocar limites é necessário, Mauro, e é importante que os pais comecem desde cedo, Desde os bebezinhos já. Olha, não pode tocar na tomada porque ali você vai se machucar. Não pode colocar isso na boca porque isso faz mal para você. Não pode comer tal coisa porque isso vai prejudicar a sua saúde. Então, desde pequenininho é importante que os pais comecem a colocar limites, colocar regras, porque isso faz com que a criança ela cresça mais saudável, e não desenvolva outras questões relacionadas à personalidade mesmo, E assim, é importante impor regras também para cada fase das crianças, assim, quais que seriam essas orientações ali? É muito importante. Então, por exemplo, se a gente for pegar um bebê, igual eu falei, as regras vão ser para o autocuidado, para aquela questão de proteção. Quando cresce, continua sendo nesse sentido, mas vamos pegar ali os pré-adolescentes, Eles já começam a querer sair, se relacionar e tudo mais. Achar que manda, que pode, viver de um jeito que não é o adequado que os pais acham, começam a mudar a postura, roupa, estilo. Então, é muito importante que os pais vão se organizando com isso, porque a regra demais, ela também faz mal, Mauro? Porque tem o estilo de pais que são autoritários, que a gente vê assim que tem muita regra e tem pouco afeto. Então, eu gosto muito de falar sobre o estilo que é o participativo, que é aquele estilo de pais onde as crianças, sim, elas podem falar, podem dar a opinião delas, mas sabendo que tem que ter um equilíbrio nessas pontuações aí, Mas, Luzia, os pais também, às vezes, eles têm muitas dificuldades para colocar essas regras. Como impor isso? Como fazer isso?
Então, eu sempre falo, Mauro, que não tem como colocar regras no nada. Se os pais eles foram muito omissos e muito submissos quando a criança é bebê, quando ela está menorzinha ali, e quando chega na adolescência começa a colocar muitas regras, essas crianças, esses adolescentes, por exemplo, eles não tiveram o mínimo de acesso a regras e limites. Então vai ficar difícil. Por isso que eu sempre falo, comecem cedo a se organizar, porque depois fica mais difícil. Não estou dizendo que não dá para colocar, mas fica muito mais difícil. Então, aos poucos, um passo de cada vez, vão se organizando. A conversa assertiva, né, Mauro, é muito importante, porque às vezes os pais colocam as regras sempre de um jeito muito agressivo, gritando, até mesmo, você sabe que tem alguns casos, né, que ocorre até violência. Então, é importante muito a gente olhar para essas questões que envolvem a comunicação, né? E agora já quanto à demonstração do afeto, como que é essa questão? Então a gente vê sim que hoje, eu acho que na nossa época era um pouco diferente, né? Entregar a nossa idade. Não, né? Era tudo diferente. Hoje eu falo com meus sobrinhos, eles falam, não era assim, não, sim. Era assim, sim. Então eu vejo hoje um estilo de pais assim mais afetuosos. Não sei se é o que você também tem de experiência, eu vejo pelos nossos casos clínicos, né? Então, os pais, eles estão mais afetuosos. Então, eu acredito que encontrar esse equilíbrio entre o afeto e a regra é muito importante, entre a regra e o limite. Então, eu vejo que hoje os pais, eles mudaram muito esse perfil, eles estão mais afetuosos, estão conversando mais, porque às vezes a gente acha que o afeto é só o toque, né? O afeto também é ouvir, é estar junto, é estar próximo, é oferecer ajuda, é ter o apoio, é participar na escola. Então, isso tudo é uma demonstração de afeto também, né? E assim, e qual que seriam essas fases de cada processo desse desenvolvimento? Legal. Então, os bebês, eles estão na fase que a gente chama de sensório-motor. Então, é essa fase de busca, de exploração, por isso que eles colocam muito as coisas na boca para sentir o mundo. Então, explorar o mundo e, consequentemente, com essa exploração, eles vão desenvolver os comportamentos motores. Os maiorzinhos ali, de 4 a 7 anos, eles já estão numa fase mais de observação e desenvolvimento de personalidade. Então, a gente chama que é aquela fase já concreta, onde começam a pensar sobre o outro, se colocar no lugar do outro. Então, é a fase mais concreta. E os maiorzinhos já é a fase formal. Então, o que é essa fase formal, né? A fase ali depois dos 12 anos é onde eles começam a identificação mesmo, né? Já entrando já para o mundo de uma forma, observando mais os aspectos da vida adultas, as responsabilidades, como nós já falamos, as regras. Então, são as fases que a gente nomeia, né? Do desenvolvimento infantil, que são super importantes a gente observar como que eles se desenvolvem, né? A gente sabe também, né, que as crianças eles precisam um tempo até para ter qualidade ali, né, com as crianças. Mas é importante também os pais aproveitar esse tempo com as crianças, fazendo brincadeiras, coisas que tinha antigamente que agora não tem mais, né? O futebol, você tá na rua brincando ali também, os pais agora mais tudo celular, né? Hoje em dia é muito tela, né, Mauro? Então, a tecnologia, ela vem como uma alicerce importante. Eu sempre costumo falar que não é de todo ruim a tecnologia, né? Porque às vezes a gente acha que tem que tirar tudo. Tem pais que realmente, assim, não deixam a criança ter acesso a telas e a celulares. É importante a gente saber dosar, né, Mauro? Mas aquelas brincadeiras de antigamente, jogos de tabuleiro, os jogos que envolvem esportes, corridas, jogos de raciocínio, todos esses são muito importantes e que dá para jogar em família, né? Então, a gente precisa realmente recuperar esses tipos de passatempos, né? Filmes, cinema. Então, até diria assim para os pais no Dia das Crianças fazerem um momento importante com os seus filhos, né? Tirar um pouco da tela, né? A gente fala, vai para uma chácara, faz um piquenique, né? A gente fala, fica em família. Vão ali, no lago, curtam, né? Isso. A gente tem um lago tão bonito na cidade, né, Mauro? Tanto aqui na cidade de Cascavel quanto em Toledo, Foz do Iguaçu também, vão passar nas cataratas, né? Aproveitar isso, tentar, mas os pais também têm que incentivar, e não o pai chegou em casa e já pegou o celular. Claro que a criança vai pro celular também, se o pai e a mãe estão ali, para que eu tenho que ficar conversando? Eles não estão conversando, então já começa ali também, né, Luzia? Até porque as crianças, elas aprendem por modelação, né, Mauro? Então, é copiando o comportamento. Então, às vezes a gente fala, eu não faço o que eu estou fazendo, mas não tem como. As crianças observam o comportamento e copiam e fazem igual, né?
Mas o que a Luzia falou pra gente também, dessa parte de você estar mais junto com os filhos, chegar e perguntar, participar ali também, né? É o jeito de você mostrar o afeto para ele também. Como ela falou, o afeto não é só o abraço, é a atenção que você... como é que foi a aula hoje? Foi legal? O que você aprendeu? Tudo isso faz parte também, O tempo de qualidade, né, Mauro? Então, esse tempo de qualidade é um tempo que você está ali e está realmente presente, realmente conectado com o seu filho, realmente observando.